Hoje é o último dia, Débora. Hoje é. Bom, Pra então não gente vamos errar é. de novo, né? Que coisa. Mas ontem, o Papa, ele leu a mensagem de Natal dele. Falou sobre conflitos em curso, pediu o fim das guerras e fez uma afirmação que é a seguinte: para dizer não à guerra ou às guerras, é preciso dizer não às armas. E ele disse mais uma coisa nessa mesma linha. Ele disse que não se pode falar de paz se cresce a produção, a venda e o comércio de armas. Essa frase, ela é muito repetida de várias maneiras por vários líderes mundiais. Variações disso, o próprio presidente Lula disse no começo do mês, no discurso da COP28, ele falou que é inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. São variações que têm por trás uma ideia que, obviamente, essas autoridades, esses líderes, acham que para em pé. E qual é a lógica que guia esse raciocínio? Que existe um grupo de empresários, esse grupo é demoníaco, é um grupo que ganha dinheiro com armas, é um grupo que controla as decisões do mundo, empurrando os países para guerras que não têm o menor sentido. E essas guerras, que não têm o menor sentido, acabam enriquecendo ainda mais esses senhores da guerra, que aumentam ainda mais o seu poder e reforçam ainda mais o lobby para que a gente tenha cada vez mais guerra. Esse é o raciocínio que está por trás. Para dizer não às guerras, temos que dizer não às armas, não se pode falar em paz se cresce a produção e a venda do comércio de armas. Ninguém duvida, não dá para dizer, né? Seria maluquice dizer, tem uma indústria da guerra, né? Existe uma indústria da guerra, existem empresas que ganham dinheiro vendendo armas. Como existem empresas que ganham dinheiro vendendo dedetização. E se você for perguntar qual é o sonho de uma empresa de dedetização, é um mundo cheio de barata e de rato. Seria maravilhoso. Já pensou? Um monte de barata, um monte de rato, para tudo que é lado. As indústrias de dedetização seriam incríveis. Então, a gente tem que partir do princípio que as decisões mundiais, elas são resultado de um jogo de pressões que envolvem os que querem as guerras, os que querem as baratas, os que querem os ratos, e aqueles que perdem dinheiro com as guerras, que perdem dinheiro com as baratas, que perdem dinheiro com os ratos. É uma discussão complexa, né? Então vamos lá. Vamos pegar algumas empresas, e eu vou citar 4, que faturam uma grana preta com a indústria bélica. 4. Boeing, Rolls-Royce, Airbus e GE. Todo mundo já ouviu falar dessas empresas. 4 empresas que têm um faturamento colossal. Juntas elas faturam mais de R$1 trilhão por ano. Elas ganham um belo dinheiro com a indústria bélica. Então vamos imaginar que os donos, os controladores, resolvessem se reunir e falassem assim: bom, nós somos líderes na produção da indústria bélica, ganhamos uma bela grana com a indústria bélica, então vamos parar com a parte não bélica das nossas operações. Bom, a Boeing perderia 54% do faturamento. A Rolls-Royce perderia 69% do faturamento. A Airbus, 80% do faturamento. E a GE, que é uma líder em indústria bélica, perderia 94% do faturamento. Então, do trilhão de faturamento somado dessas empresas, elas perderiam 820 bilhões. 82% do faturamento. Somando tudo, fazendo as contas. Blá, blá. Então, Boeing, Rolls-Royce, Airbus e GE, 4 gigantes da indústria bélica, ganham muito mais dinheiro com a paz do que com a guerra. 4,5 vezes a mais.
quando você compara o faturamento não bélico contra o bélico. Tem uma estimativa que a indústria bélica, a indústria das armas, a indústria da guerra, movimenta alguma coisa como 2 trilhões de dólares por ano. É um número grande. Sabe quanto movimenta a indústria de saúde? 6 vezes mais. Alguns dizem que é 5. Sabe quanto movimenta o mercado imobiliário na comparação com a indústria bélica sempre? De 4 a 5 vezes mais. Mercado imobiliário. Quanto movimenta o mercado de turismo no mundo? 5 vezes mais do que a indústria bélica. E a indústria de saúde, o mercado imobiliário e o turismo são afetados diretamente, são afetados negativamente quando tem guerra. Essas indústrias elas não fazem lobby, só a indústria bélica faz lobby. Elas ficam quietas, vendo o negócio delas ser comprometido. O que você acha que aconteceu, ouvinte querido, ouvinte querida, com o turismo no Oriente Médio, com o turismo em Israel, em função da guerra? Quando o Papa fala que para acabar com a indústria da guerra é preciso acabar com as armas, na verdade, ele está construindo uma frase que, se a gente parar para pensar, não é que você precisa acabar com as armas para pôr fim às guerras, é preciso parar com as guerras. E a existência de armas, muitas vezes, para não dizer sempre, é o que garante a paz ou impede a guerra. Vamos pegar um exemplo concreto. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, maluco, canalha, assassino do povo venezuelano, mata as pessoas de fome. Ele resolveu que ia pegar um pedaço da Guiana, para não dizer toda a Guiana. Por que ele não invadiu? Por que ele não invadiu? Primeiro que ele fez um plebiscito para conseguir um apoio popular para fazer a invasão. Mas por que ele não invadiu? Porque ele sabe que os Estados Unidos, com as armas, ele sabe que o Brasil, ainda que não tenha o poder bélico americano, mas com as armas, não vão deixar. Os Estados Unidos não vão deixar que ele invada a Guiana. E o Brasil não vai deixar que ele passe pelo território brasileiro, no mínimo. Então, óbvio, as guerras elas acontecem pelo uso das armas, mas elas começam, ou elas não começam, quando você enxerga no outro lado alguém que está tão armado ou mais bem armado que você, primeiro. Segundo, elas começam porque um lado agressor despreza qualquer regra de convivência internacional, despreza as instituições multilaterais que foram criadas para a mediação. E esse desprezo está ligado à falta de democracia. Puxa pela memória, tenta lembrar. 2 países democráticos jogando bomba um na cabeça do outro. Então, mais do que defender o fim das armas, que é um discurso fácil, que é um discurso bonito, que é um discurso aparentemente lógico, a gente tem que defender a difusão da democracia. Por que o Papa não pediu democracia no mundo? Por que o presidente Lula não pediu democracia para a Venezuela, para a Nicarágua? Venezuela, Rússia, as nações africanas em guerra, em comum, não sabem o que é democracia, desprezam a democracia, ignoram a democracia. No caso da Rússia, matam seus adversários. No caso da Venezuela, sufocam os poderes, matam a própria sociedade. O investimento em armas no mundo, além disso tudo, o grosso dele é salário, manutenção de tropa, não é compra de arma. Não é compra de arma. Se a gente pegar o investimento em armas nos Estados Unidos, por exemplo, o orçamento dos Estados Unidos, na década de 60, passava 10% do PIB. A Segunda Guerra tinha acabado há 15 anos, a Guerra da Coreia tinha acabado há 7, e passava de 10% do PIB. De lá para cá, foi caindo, hoje é 3% do PIB. Ou seja, a ideia de que existe uma indústria de defesa toda poderosa, que controla tudo e todos,
e que só ela faz e conduz o mundo é uma fantasia. O grosso, o capitalismo se sustenta é na paz. Porque quando começa a guerra, acabam as trocas comerciais, acaba tudo. É um inferno. Veja o que é o Oriente Médio hoje, veja o que é a vida na Ucrânia, porque essas a gente está acompanhando mais de perto. Então, não vamos cair na esparrela. Todos nós somos pela paz. Todos nós, ao olhar uma imagem como os bombardeios sobre a faixa de Gaza, ficamos destruídos por dentro, vendo crianças sendo mortas, mulheres sendo mortas. E essas crianças e essas mulheres sendo mortas, essas pessoas todas, essa matança toda, ela não começa porque existe a arma. Ela começa porque não existe o respeito às discussões internacionais da forma como elas devem ser feitas. Quando o Hamas invade o território israelense e sai matando um monte de inocente. Cadê a preocupação? Cadê o compromisso com a discussão democrática? O que existe de democracia por trás disso? Quando a Rússia decide fazer o que fez com a Ucrânia. Cadê o compromisso com a democracia? As armas viabilizam a guerra? Claro, mas já havia guerra antes de existir a arma de destruição em massa. Já existia guerra. O que sustenta e segura a paz é o compromisso com a democracia. Eu gostaria de ver os líderes mundiais, os principais líderes mundiais, o Papa, por exemplo, e o presidente Lula, defender democracia na Venezuela, defender democracia. Isso é o mais importante. Isso sim. No mundo democrático, e a África é um exemplo tem muito trabalho a fazer ali, no mundo democrático, você não tem guerra. Não tem guerra. Não, dois países democráticos não entram em guerra. Eles discutem os seus problemas. Queria deixar essa reflexão aqui. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.